Oi, oi, oi. Boa tarde, bem-vindos a mais um Lives das Nossas Cabeças, onde eu, Joana Lustosa, junto com a minha irmã Andréia Lustosa e com a minha madrasta Germana Lustosa, falamos sobre tudo que passa nas nossas cabeças. Por isso, vozes das nossas cabeças. Por favor, né? Se a gente for falar aqui de alguma coisa com relação à saúde mental, várias questões, procurem profissionais da área para orientar vocês. A gente só está falando aleatoriamente sobre as coisas que passam na nossa cabeça. Claro que, se tivermos referências, vamos referenciar. E, né, hoje a gente quer fazer uma brincadeira, voltar a fazer uma brincadeira que as irmãs concordam ou discordam, logo depois de ter uma acirrada discussão sobre o áudio desta live que sempre dá pau. Então a gente já estava discordando antes da live. Já é uma continuação do que estava acontecendo antes. E aí a gente tem alguns temas aqui que a gente conversou. E eu queria chamar a Andréia para eleger, para escolher o tema que a gente vai falar agora, hoje. Vamos lá, Andréia. Então, Me deu temas maravilhosos, eu tenho certeza que a sua escolha é ótima. Já quero começar dizendo oi para todos, mas já quero começar dizendo que a gente estava falando aqui que estava eu e a Germana nos bastidores, a gente estava aqui começando, não dava eco. A Joana entrou, o computador dela começou a dar eco. Aí fica essa discussão de quem é a culpa. Segundo o computador, é do lado de cá. Mas é sempre que o computador dela entra. Mas onde é a causa, eu não sei. Mas que tem eco, tem. Ou a minha internet não funciona, porque eu moro na roça, ou então dá eco. Mas a gente vai tentar. E, na verdade, não sou eu que vou escolher o tema. Quem vai escolher o tema é a Germana, porque a Germana vai ser a nossa mediadora. A Germana está com a listinha ali, a gente tem só 3 temas, mas pode ser que surjam outros, porque como a gente se empolga muito e a ideia é sempre tentar ficar em 15 minutos, a gente nunca consegue, tá? Mas a ideia é fazer os vídeos de 15 minutos, mas a gente sempre ultrapassa muito. Mas aí a ideia. Então, quem vai falar é a Germana, ela está com a listinha lá que a gente passou de 3 opções, ou se ela vai criar alguma outra aleatória que a gente não sabe, que não está na lista. Mas, Germana, vamos lá, como mediadora, sinta-se à vontade. Bom, gente, eu vou chegar logo chegando, né? Vou botar logo para moer aqui esse negócio. Gente, agora, o tema vai ser conta conjunta entre casais. Aí Vamos entrou, lá. aí entrou na Vamos minha área, começar inclusive. Vamos começar pela especialista. Joana, depois pela Não, mas eu começar por mim, que não sou especialista. Aí depois vai ter especialista. Calma lá. Isso aqui não é Hoje, André, hoje a André, ela tá sendo contra tudo que a gente fala. Você tá vendo? Falando contra mim, contra você agora, tá? Hoje tá... Eu vou organizar. Isso aqui não é bagunça. É irmãs concordam ou não? Ou discordam. E a mediadora sou eu, que sou a madrasta. Então, eu vou aceitar essa ideia da Andréa, mas não aceito mais. Aqui vai ser tudo rígido agora. Vamos lá, Andréa. Conversa contigo. Então, olha, eu tive meu primeiro casamento, foi conta conjunta. Mas assim, a gente cresceu junto, a gente cresceu na faculdade, então assim, começamos a trabalhar junto, crescemos financeiramente juntos, então era natural uma conta conjunta. Hoje eu entendo, eu não consigo muito essa ideia de conta conjunta. Eu acho muito legal o que alguns casais de amigos meus, principalmente segundo e terceiro casamento, né, fazem. Que eles têm a conta conjunta para as despesas, não é a conta conjunta individual, entendo. Eles têm as contas, né, que eles definem, né, que vão pagar juntos, fulano dá tanto por cento, cada um dá um percentual. Aí eles têm uma conta conjunta onde fica ali focado, tipo, a luz da casa, as despesas da casa, aluguel, condomínio, ou o que seja, né? Ficam naquela conta, é tudo direcionado naquela conta, aquilo que eles compram em conjunto fica naquela conta, e aí o dinheiro é depositado ali, cada um deposita a parte, sua parte, e ali movimenta-se. Então, vamos viajar e cada um mantém as suas contas individuais e seus investimentos, suas manutenções, e cuidados ali, tanto para si quanto para filhos que às vezes sejam de outros relacionamentos e tudo mais. Acho muito interessante essa ideia. É uma conta conjunta só para vamos dizer assim, investimentos e despesas comuns. O que não é comum, cada um continua com a sua conta. Gostei dessa ideia. Agora aí a gente vem assim. E aí, falando assim, como especialista em questão de
violência patrimonial contra a mulher, a conta conjunta acaba sendo onde o homem também ele consegue praticar essa violência, porque o dinheiro fica todo na conta conjunta. Muitas vezes ele tira, investe, faz coisas que a mulher não acompanha, que confia. E aí, quando ela vai separar, ela descobre, ou quando ela está ali querendo dar as contas, ela descobre que não tem dinheiro e que ela não sabe para onde foi parar o dinheiro. Bom, Joana, agora a sua opinião. Perfeito, então vamos lá. A gente chama isso dentro das finanças, vinculado com psicologia do dinheiro, a gente chama de manejo financeiro. A gente tem alguns estudos dizendo com manejo que a gente chama manejo conjunto, manejo predominante masculino, manejo predominante feminino e manejo equilibrado, tá? Que acontece? Todos são possíveis dependendo do relacionamento e do casal. Né? Geralmente casais que são o seu primeiro casamento costumam escolher manejo conjunto, independente da predominância, tá? Segundo, terceiro casamento, né? Pessoas divorciadas que namoram não costumam escolher isso, porque existiu aí uma relação provavelmente que gerou alguma dificuldade ali no divórcio, alguma questão antes. Que me traz muito o que a Andréia falou, né? A Andréia é divorciada, então ela deve ter passado um perrengue no divórcio por conta disso. A gente não vai entrar em detalhes, eu sei os detalhes, eu não vou trazer os detalhes, né? Vamos lá. Então, a gente tem essas questões e a gente tá falando só de formato mesmo, tá? Esse estudo que eu tô referenciando aqui é um estudo feito na Europa, né? A gente não tem esse tipo de estudo no Brasil, infelizmente. A grande maioria dos estudos, eles são feitos nos Estados Unidos e aqui na Europa, né? Esse tipo de estudo mais financeiro comportamental. O que as pessoas dizem sobre isso, né? O que esse estudo diz sobre isso? Que o manejo conjunto costuma ser melhor, porque equilibra a percepção de longo prazo e de curto prazo, porque as mulheres, elas têm uma percepção de maior segurança, então ela acaba olhando mais para o longo prazo do que os homens, e os homens têm uma percepção de mais risco e eles acabam, como eles assumem mais risco, naturalmente eles acabam trazendo, inclusive, mais lucro por conta disso, tá? Que isso significa que as duas coisas são importantes. Então, a gente precisa assumir riscos para gerar rentabilidade, né? Quando a gente fala de investimento, a gente precisa assumir alguns riscos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que proteger parte do nosso capital, parte do nosso patrimônio, para gerar segurança também. E as duas coisas fazem com que a gente tenha uma estabilidade, um equilíbrio financeiro muito saudável, tá? Isso olhando para esse estudo especificamente de manejo financeiro. Com relação ao que acontece dentro dos meus atendimentos. Tem algumas pessoas que preferem fazer um manejo separado, 100% separado, cada um. Inclusive, tem pessoas que são casadas e moram em casas diferentes. Então, nem as contas de casa são juntas, tá? E tá tudo bem, funciona super bem. Tem pessoas que fazem um manejo totalmente junto, então junta tudo e gasta junto. E tem pessoas que fazem esse manejo que eu considero um manejo misto, que é o que a Andréia falou, que é junta uma parte para os gastos da casa e separa os gastos individuais, tá? Todos funcionam bem, vai depender muito da personalidade e das emoções que você vincula a isso, considerando a gestão financeira ali, tá? Olhando para essa questão. O que a gente precisa ficar atento nesse tipo de gestão que é separada, independente de que é mista da casa, separada individual ou 100% separada, é que se tem uma diferença muito grande de receita entre os parceiros, pode ser que você tenha um parceiro rico e um parceiro pobre. E isso pode gerar muito incômodo, desconforto, inclusive brigas. Então é preciso saber conversar sobre isso com o seu parceiro. Né? Você tem que ficar atento de não sentir pressionado para gastar mais do que deve, porque o seu parceiro está indo para um restaurante mais caro. Ou você tem que ficar sempre de olho nisso quando você tem essa gestão separada, tá? Então, ficar sempre de olho se você não vai acabar sacrificando coisas importantes para você para fazer coisas que para o seu parceiro é uma coisa do dia a dia. E vice-versa também. O parceiro tem que ficar atento se não está forçando o orçamento do outro parceiro e também se não está acabando pagando tudo para o outro parceiro quando a gente está falando de manejo separado e deixando de fazer as coisas para si. Que isso também acontece quando tem um parceiro que ganha muito e um parceiro que ganha pouco. Às vezes o que ganha muito acaba direcionando todo o dinheiro para a família, para o parceiro e acaba não fazendo o que gostaria de fazer. Então a questão é realmente ter clareza e entender como é que isso funciona para cada família, para cada núcleo familiar, tá? Minha opinião sobre isso, sou divorciada, né? Então, a gente já sabe. Problemas com dinheiro? Rapaz, no meu casamento eu tive todos e mais um pouco. Então,
tem um negócio que eu me arrependo do meu casamento, é ter tido conta conjunta e ter tido casamento com comunhão parcial de bens. O meu nem foi comunhão total, graças a Deus, foi comunhão só parcial de bens. E foi muito ruim pra mim, tá? Por que é muito ruim pra mim? Tanto eu quanto meu ex-marido, empresários, tá? Isso é outra coisa que eu oriento bem. Nós dois empresários, o que acontece? Se a empresa dele dá merda, eu sinto, a minha empresa sente. Não tem separação. Quando a gente casa com comunhão parcial de bens, o CPF, ou comunhão total de bens, para as coisas que é comum, o CPF mistura para a Receita Federal. Então, se der merda no CPF do seu parceiro, vai dar merda no seu CPF. Se você tem empresa, existe chance de você receber um processo trabalhista, mesmo que seja um processo que não seja verídico, você vai, desculpa, mas você vai se dar mal. E o seu parceiro também vai se dar mal. Então, assim, se vocês são empresários, separação total de bens, gente, sério, não entra nessa viagem de separar-se de comunhão parcial, tá? Se vocês, né, e se você, né, é uma mulher ou um homem que de algum momento pode ser que esteja exposto a algum tipo de vulnerabilidade, também eu acho que separação parcial de bens. Eu sou a favor de separação parcial de bens. Por que eu sou a favor de separação parcial de bens? Porque tudo que é junto, você pode fazer um documento. Vou comprar um apartamento? Vai lá e faz o documento dizendo que é 50% de cada um quando você for comprar um apartamento. Deixa no nome dos dois. Você é a favor da separação de bens? Hã? Separação total de bens. bens. Eu falei errado, né? Separação total de bens. Separação total de bens, que eu sou a favor. Separação total, gente. Sério. Se você for lá, você vai no cartório, você compra o carro no nome dos dois, você compra a casa no nome dos dois, você faz conta de investimento no nome dos dois, tá no nome dos dois. Não tem que questionar. Tá no nome dos dois. Agora, Entendi. Se você vai divorciar, o que tá no nome dos dois, você vai partilhar por conta do contrato de compra daquele negócio. Né? O que estiver no individual, vai ser o individual, tá tudo certo, vocês compraram individualmente. E se você morrer ou seu parceiro morrer, você é herdeiro do mesmo percentual do que você seria de comunhão total de bens. Então, assim, pra mim, não faz sentido casamento, comunhão total de bens, não, falei errado, comunhão parcial de bens. Não faz sentido casamento de comunhão parcial de bens. Comunhão total de bens faz sentido, né? Se você quer ter direito a algumas questões, tem algumas pessoas que faz sentido. Eu não acho saudável, eu não acho razoável. E separação total de bens é o que faz sentido. Tem um outro que é separação por equestre, que eu acho que não vale a pena nem a gente entrar aqui, que é como se fosse uma separação de bens enquanto você está casado, e na hora de separar, você teria que fazer um percentual de quanto cada um contribuiu para cada parte do patrimônio da família, e aí sim faria a divisão de bens. É mais ou menos isso. A Andréia tá ali coçando a cabeça, mas... Não, eu vou falar antes da Andréia. Só um pouquinho aqui. Eu tô misturando terminologia, né, gente? Será que eu tô falando merda? Calma. Só um pouco. O que é que... agora, né, gente? A gente já foi para outro tema, que é regime de bens. Então, assim, eu como mediadora desse debate, tal. Porque eu tô deixando tudo isso acontecer e tô calada. Desculpa. Pois é, agora, já que a Joana entrou nesse tema, nós vamos saber a opinião da Andréia, como advogada, o que é que ela aconselha para os clientes dela. Então, é assim, combinado não sai caro. Gosto dessa teoria. Combinado não sai caro. Qualquer combinado entre casais antes e durante o casamento é o que funciona. Né? Então, por exemplo, você vai pegar uma Ana Maria Braga, você vai pegar, eu conheço outras pessoas, essas grandes empresárias, não estou falando de empresários, estou falando de grandes empresárias, que estão em segundo casamento, né? Que, assim, tem um acordo pré-nupcial, porque não basta só a separação de bens, gente, tem que fazer um acordo pré-nupcial, que você vai registrar no cartório, dizendo, já detalhando o que cada um tem antes de casar, e essa separação total de bens. Então, isso é ótimo. Com relação assim, funciona. A separação total de bens, você faz o acordo, tudo funciona. Qual é a grande questão? É que a separação total de bens, às vezes, não é total. Não, a justiça não vai reconhecer ela do total. Por quê? Porque, por exemplo, o cara casa
a mulher é mais nova, e aí por alguma condição ela acaba ficando em casa para cuidar de filho, não sei o quê, ela tem carreira, mas ela para a carreira para cuidar de filho, não sei o quê, mesmo com separação total de bens, ela vai ter direito. Ela vai ter direito por quê? Porque ela ficou em casa para cuidar dos filhos, para ele ter a liberdade Sim, mas a gente tá... maior conforto para trabalhar. Então, hoje em dia, na legislação atual, separação total de bens, se morrer, a esposa, mesmo que separação total de bens, ela vai ter direito também, como meira, a 50%. Acontece que estamos discutindo uma reforma do Código Civil, que por esta reforma, em caso de morte, ela não vai ter direito. Ela vai ter direito só aquilo que foi amealhado durante o casamento com separação total de bens, e que ela tem ali no contrato dizendo que ela tem um percentual, foi dado por ela ou não. Tudo é válido. O que interessa é o combinado não sai caro. O que está no papel é melhor. Eu digo sempre, principalmente para pessoas assim que têm uma disparidade muito grande econômica, que o melhor é o contrato. Porque isso não gera, isso até acaba, né, uma separação total de bens, com um contrato, tudo explicado, bonitinho. Por quê? Porque isso tira um estresse do casal. E quem tem que fazer essa mediação, o que vai ter ali no acordo, isso aqui, não são as partes, não são os noivos, vamos dizer assim. Quem tem que fazer são os advogados. Você contrata advogado, eles vão lá detalhar, não sei o que, eles vão discutir. Isso a Catherine Zeta-Jones, ela fala. Ela teve um contrato com o Michael Douglas super detalhado. Ela diz, não faço a menor ideia do que está no contrato. Eu tenho um advogado, ele tem um advogado, eles decidiram o que ficava melhor para ambos. Eu confiei no advogado, eu fui lá, mandaram eu assinar e eu assinei. Tá ótimo. Então, assim, com relação às contas, o que for mais, como disse a Joana, é o que for mais confortável, o que ficar melhor. E com relação ao regime, também o que for mais confortável, ficar melhor. Onde é que a gente se entende? No combinado, na conversa anterior para resolver. Porque na hora do divórcio, a gente vai ter a clássica frase: no começo do casamento é meu bem, no final do casamento, meus bens, meus bens. Então, combinado na época do amor é o melhor. Pode ser ruim, pode ser nada, mas é o melhor. E aí, qual é a melhor maneira de resolver isso de forma correta? Tem onde contrata um advogado, gente. Aí eu defendo mesmo a minha classe. Tem um advogado, principalmente quando há uma disparidade econômica muito grande, ou mesmo sem disparidade, mas assim, já vem de um segundo, já está indo para o segundo, terceiro, quarto casamento. Então, as pessoas já têm ali uma bagagem. A melhor coisa que se pode fazer é botar no papel o que é, o que não é. E aí evita também desgaste, porque está no papel. Pronto. Agora eu, como mediadora, passo a palavra para a Joana. E tem umas ressalvas aqui no final, que nós vamos encerrar, que já estamos em 18 minutos. Tenho ressalvas aqui para combinar como será o próximo quadro Irmãs Concordam e Discordam. Que agora nós vamos ter... Eu vou marcar o tempo e vai na fala da pessoa e vocês não vão saber quais são os temas. Vai ser tudo na hora. Pá. Vai lá, Joana. Eu gostei. Tá, vamos lá. Ok, né, a Andréia é especialista em direito, eu sou especialista em sucessão patrimonial. Então, estamos ali, né, irmãs quase que brigando nessa questão. É isso, assim, eu tentei simplificar ao máximo, mas é isso, gente. Pra mim, separação total de bens é o regime que faz sentido de acordo com a legislação que nós temos hoje. A que vai passar amanhã no Congresso, a gente discute depois de amanhã. Hoje é separação total de bens, que faz sentido. Esse é o ponto. A segunda questão que eu queria falar é essa questão de manejo familiar. Gente, organizem o manejo financeiro como se você fosse separar a qualquer momento. Organizem os contratos de casamento como se você fosse separar a qualquer momento. Se você ficar o resto da vida casado, isso não vai fazer diferença nenhuma para sua vida, se você organizou assim. Nenhuma. Agora, se você em algum momento separou, ou se você vai separar em algum momento, isso faz total diferença na sua... Gente, na sua cabeça, na sua vida, em tudo. Vocês não têm ideia, elas sabem. Como eu fiquei enlouquecida com o contrato de divórcio, porque o meu divórcio
por conta das empresas, foi a coisa mais maluca. Ainda não concluí, mas a gente fez primeiro o contrato de separação de bens, porque a gente não queria divorciar, mas eu tava enlouquecida com essas questões das empresas, porque eu já tinha argumentado com ele antes, e ele não aceitava casar com separação de bens de jeito nenhum, e aí foi uma briga muito grande, envolveu inclusive a família dele, e aí eu abri mão disso, me arrependo muitíssimo de ter aberto mão disso, porque depois eu tive que entrar com um processo que durou não sei quantos anos para fazer uma separação de bem, que quando o processo de separação de bem saiu, eu já tava divorciando. Gente, desculpa, mas cagada que é esse negócio, sabe? Tipo assim, organiza a sua vida como se você fosse separar amanhã, porque se você ficar casado o resto da vida, vai ser ótimo, não vai fazer diferença nenhuma. Se você for separar amanhã, pelo menos você tá resguardado. Então, pensa nisso quando você for, inclusive, fazer investimentos, porque na hora que você divorcia, você precisa ter dinheiro para você se organizar, para sair de casa, às vezes pra mudar de cidade, pra pagar advogado, sabe? Então, tipo assim... Pagar advogado. Separa, né, irmã? Separa um dinheirinho, faz uma reservinha de emergência individual, independente se o casamento é maravilhoso, gente. Sério, isso te protege tanto, tanto, tanto que você não tem ideia. É isso. Eu dou um conselho. Assim, antes da Germana parar, eu dou só um conselho. Se não é caso de violência, se não é um caso onde você tenha violência física, onde você tenha violência psicológica, se não é uma situação assim, que você tenha, assim, e a relação não está tão desgastada, você está tomando aquela decisão de separar, seja sangue frio. Seja homem como nossa avó era. Eu gosto dessa frase. Seja homem como a dona Dolores era. Não seja homem como a Dolores era. Se prepare. Se organize. Isso eu ouvi de um homem. Ele resolveu separar. Ele se organizou financeiramente durante um ano para se separar. Neste caso, ele cometeu violência contra a mulher, porque ele se separou, encheu o casamento de dívida, fez todas as dívidas do mundo, e na hora de separar tinha pouco patrimônio, porque só tinha dívida. E foi onde ele se deu bem. Mas eu falo para toda mulher que hoje eu converso que não é caso de violência. Então, assim, é um caso natural. Assim, a separação pelo desgaste natural. Se organize financeiramente. Seja como um homem. Se organize financeiramente. Seja fria como um homem. Porque mulher é mais passional, mulher é mais assim. Seja fria como um homem. Se organize, se prepare, faça o seu pé de meia, sem ninguém saber, e aí depois você separa. Meninas, é o seguinte, vocês bagunçaram o meu quadro. Isso é uma coisa que eu tenho para dizer para vocês. Agora, foi bem interessante, porque nós vimos a Joana com raiva, assim, veio uma raiva dentro dela, entendeu? Bem eu tava legal, com raiva do negócio do áudio do computador. Não, foi muito bom. A Andréa, como sempre, com várias explicações, mas é o seguinte, viu, pessoal? Eu tenho muitas coisas para falar a respeito de, também, a comunhão de bens, separação total. Tenho sobre conta conjunta, mas eu não vou falar, né? Porque, enfim, já temos 23 minutos e meio aqui, já esgotado. Então, o próximo quadro, Irmãs Concordam e Discordam, terá tempo para cada uma de fala. E elas não vão saber os temas. Fechado. Viu? Pois beijo, pessoal. Segue, compartilha, comenta e dê sugestões. Eu adorei esse quadro. Espero que continuemos fazendo por muito tempo, porque eu achei muito divertido. E a gente pode colocar madrasta e enteada, concordam ou discordam. A gente pode escolher uma das duas. A gente pode. Vocês vão me botar em coisa agora. Eu acho que dá pra gente fazer um muito bom sobre putaria, hein? Bora. Tô dentro. Você só vai ver minhas caras que julgam. Perfeito. Beijo. Vou concluir.